Queria que você abrisse tua Bíblia no livro de João conosco nessa noite. João capítulo 17. Se quiser deixar assim, pode deixar, tá bom assim. João capítulo 17, a gente vai conversar sobre uma coisa que eu acho primordial, tá bom? E eu queria te convidar nessa noite a prestar muita atenção. Curvar teu coração diante disso que a gente vai conversar. Já vou te dar um spoiler aí, que a Bíblia vai enfatizar muito sobre o amor, sobre a unidade. E isso é primordial para a nossa vida como cristão, querido. Uma das coisas que talvez sejam tão importantes a gente parar e analisar nesses dias. João capítulo 17 é a tão famosa oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus intercede por nós, né? Super legal isso, olha só. Eu quero uma oração poderosa. Já ouvi isso. Se você não ouviu, eu já ouvi. Uma oração forte, né? Cara, se você quer uma oração poderosa, forte, leia João capítulo 17. Jesus intercedeu por mim e por você. Você quer algo mais poderoso que Jesus orando por nós, querido? Só que essa, entre aspas, oração forte que todo mundo procura, que não existe, né? Porque não tem oração fraca, forte. Mas isso que todo homem busca é um pouquinho diferente do que o coração do homem quer. O que a gente quer de oração forte, né? Quando dizem isso. Uma oração que abra as portas. Uma oração que responda minhas perguntas. Uma oração que faça eu desencalhar, beleza? Uma oração que faça eu conseguir um emprego. Cara, nessa oração não tem nada disso. Uma das coisas que tem nessa oração que é super importante e é básico para a nossa vida e nos ajuda em tudo, Jesus, numa das partes que a gente não vai ler tudo, diz assim, olha, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Cara, você quer uma proteção maior do que essa? Jesus clamando ao Pai e dizendo, olha, quero que os tire do mundo. O mundo é mau, mas que os guarde do mal. O foco da oração de Jesus não é sobre coisas, tá bom? Você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter. Mas é algumas garantias, como por exemplo, Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Ou seja, Ele guarda a nossa vida. Outra garantia, Ele nos livra do mal. Outra garantia, mas Gabriel, Ele orou isso para os discípulos. Cara, Ele estendeu para nós, porque Ele disse, olha Pai, não olho só por esses, não estou orando só por esses, mas todos quantos vierem a crer em mim por intermédio dessa palavra. Essa oração se estende para nós. Cara, para que algo mais poderoso do que Jesus intercedendo pela nossa vida? Só que no meio dessa oração, e eu brinquei com você ali, de coisas que a gente pede na oração, tem uma coisa que Ele pede ao Senhor. E que nós pedimos muito pouco, porque geralmente, obrigado Ju, geralmente a gente quer coisas que nos dê benefício, não é verdade? Um bom emprego, um bom carro, uma boa casa. Mas Jesus pede uma coisa que geralmente a gente não pede. E eu quero ler com você. E está ali, a partir do versículo 20. João 17, 20 vai dizer, não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. 21, olha o pedido. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Jesus ora para que nós venhamos a ser um. Jesus intercede, querido, vamos recapitular. Jesus intercede para que o Pai não nos tire do mundo, mas nos guarde do mal. Jesus intercede por aqueles que vão crer na sua palavra. Ou seja, Ele intercede por coisas que nós teríamos dificuldade, não é verdade?
E se Ele intercede para que nós sejamos um, é porque, com certeza, ser um é uma dificuldade no coração do homem. Porque quando a gente fala sobre ser um, querido, como o Pai e Jesus são um, e Ele fala, eu quero que eles sejam assim, é porque é difícil ser um. É bem difícil. Você não vai gostar das coisas que eu gosto, você não vai querer passear onde eu passeio. Quem é casado aqui, não é difícil ser um? Ah, cara, primeira semana, cara, você nem é nada, tudo é outro. Depois de alguns meses, nós somos iguais. Depois de alguns anos, cara, eu descobri que eu sou melhor. É difícil ser um. Não é fácil ser um. Sabe por que não é fácil? Porque algumas vezes eu vou ter que me igualar ou rebaixar. E é uma das coisas que a gente mais odeia. Quem aqui gosta de ser rebaixado? Ninguém. Tá bom? Ninguém. Até, aí você vai dizer assim para mim, não, mas tem gente que tem depressão, que quer se matar porque ele se sente rebaixado. Cara, eu já fiquei muito mal na minha vida. Já tentei me matar. E aí, sabe por que não era porque eu me sentia só pior. Eu queria mostrar para os outros que, pelo menos, eu conseguia fazer alguma coisa. Ou seja, até quando a gente está no fundo do poço, lá no fundo a gente quer demonstrar alguma coisa. Ser um. Jesus orou para que isso acontecesse. E aí, cara, se a gente não fizer isso acontecer, vai ficar bem feio para nós. Eu quero te lembrar que ser um não é uma opção, é um mandamento. Eu quero te lembrar que ser um não é um pedido de Jesus de joelhos diante de você. Por favor, Pablo, por favor, seja um. Ama Maria. É difícil, mas seja um. Não, cara. É um mandamento. E mandamento é para ser obedecido. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele complementa dizendo, e aí o mundo vai crer que tu me enviaste. A gente já conversou sobre isso, mas eu preciso recapitular. Tem coisas na nossa vida, querido, que a gente vai precisar falar a vida inteira. Tem coisas que não, tá bom? Por exemplo, assim, né? Coisas que eu falava para o Levi quando era pequeno. Não põe o dedo na tomada. Pelo amor de Deus, eu não preciso mais falar isso para ele hoje, né? Mas eu tenho que falar para a Lara, entendeu? Coisas que eu falava para o Levi. Levi, enrola o papel direito, porque você vai sujar o dedo. Isso é muito íntimo, mas todo mundo sujou o dedo um dia, beleza? Fica tranquilo. Agora passou da fase do Levi e vai para a Lara. Lara, olha o dedo. Tem coisas que você não repete mais depois. Mas, quem é pai aqui e tem filhos mais velhos do que eu tenho, vai continuar dizendo o resto da vida, me obedece. Não é verdade? O mandamento de Jesus de amar uns aos outros, querido, vai ser para o resto da vida. E é bem interessante, como eu estava falando, que Jesus diz o seguinte, olha, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um dos testemunhos que o mundo vai ver que realmente Jesus é conosco, que foi enviado por Deus, é que sejamos um. E esse é o desafio que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite. Um desafio que às vezes é tão difícil, querido, mas que nós precisamos cumpri-lo em Cristo Jesus. Queria que você abrisse comigo também. Perdão, vamos só continuar aqui, eu já vou para Lucas. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vamos falar um pouquinho de aperfeiçoamento? A Bíblia vai usar esses termos em outros momentos, aperfeiçoamento dos santos, assim por diante. Quando a gente falar aperfeiçoamento, tá bom? Vamos lá, vou me expor e você vai me ajudar e eu preciso aí, em alguns momentos, de mão levantada e opinião.
fica tranquilo que como eu estou pregando sobre ser um, amor, eu não vou deixar de te amar nem de ser um, ok? Se você fosse me aperfeiçoar, o que você mudaria em mim? Vamos lá. Quem tem coragem? Cara, gente, pelo amor de Deus, dá uma opinião aí. O que eu preciso mudar? Vai lá. Meu Deus, eu ouvi uma voz do além, assim. Qual foi? Pode ir. Perder o abdômen. Oh, queridos amados, eu falei opinião, eu não falei deboche, beleza? Só para ficar registrado o negócio. Hã? Devido à saúde. E aí tem gente pensando devido à estética. Boas notícias, estou na academia, beleza? Notícias não tão boas, estou me pesando há uma semana, não perdi nenhum quilo. O personal não está aí, né? Em nome de Jesus. Nunca quis tanto que um personal não estivesse na igreja hoje. Mas não tá. Gente, vamos lá, outra. Hã? Ansiedade. Muito inquieto. Então vocês querem que eu fique bem mais calmo. Vou pregar assim para vocês hoje. Beleza? Gente, eu estou brincando e falando sério ao mesmo tempo, porque tem coisas que eu preciso aperfeiçoar. Olha só. Aperfeiçoamento é uma melhora, não é uma perfeição. Jesus não disse, né? Jesus fala aperfeiçoamento nessa versão. E eu gosto muito dessa versão porque dá essa impressão de melhora, crescimento, mudança. E para sermos um, querido, precisa haver um aperfeiçoamento em nós. Nós precisamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos. Esse é o grande desafio. E eu fiquei pensando, tá, Senhor, vamos achar um personagem, Deus, me ajuda aí. Alguém que a gente possa ver realmente o amor demonstrado. Lógico que Cristo sempre será a nossa maior referência de amor. Mas lá em Lucas, capítulo 10, abra comigo. Nós temos alguns personagens que estão envolvidos aí numa história de ser um, dando uma intenção de unidade, que são bem interessantes de a gente dar uma olhada nessa noite. Lucas capítulo 10, texto bem conhecido, versículo 25. Vai dizer o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o quase morto. Verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe por perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se perto, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Colocando sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa a mais gastares, eu te indenizarei quando voltar.
Verso 35. Pergunta de Jesus. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia. Então lhe disse Jesus, vai e procede de igual modo. Cara, unidade tem tudo a ver com amor. Não dá para ter unidade sem ter amor. Primeira coisa, tá bom? Ah, Gabriel, você, assim, unidade sem amor pode ser um aglomeramento de pessoas. Muita gente junto, em prol de uma coisa, mas sem amor. Não é unidade. Aglomeramento. Tá bom? Um time de futebol, um time de basquete, de qualquer coisa, se juntam para ganhar um campeonato. Não venha me dizer que é uma intimidade total. Pode ter uma sinergia, pode o grupo estar junto, ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, mas se todos não se amarem profundamente, não é unidade. É um aglomeramento de pessoas em prol de uma conquista de alguma coisa. Muitos casamentos são assim. Um aglomeramento não é um aglomeramento, mas uma junção aí de duas pessoas em prol de alguma coisa. Unidade é diferente, querido. Esse texto vai contar que um homem de manhã acordou e foi para um trajeto. Nesse trajeto, ele foi assaltado. Bateram, roubaram tudo que tinha, ficou na beira do caminho. Uma das coisas que eu já conversei com vocês é que ninguém acorda de manhã e diz assim, sairei hoje de manhã, me acordarei e desejo ser assaltado, apanhar e ficar no meio da rua. Não, né, cara? Ninguém faz isso. O homem não projetou isso. Ele acordou para ir para a vida normal dele e ele teve um imprevisto. Aconteceu isso, ficou no canto. Nessa parábola, que não é uma história, é uma parábola, Jesus vai dizer o seguinte, passou perto um sacerdote. Não, passou longe. O sacerdote fugiu daquilo dali. Passou um levita, fugiu daquilo ali também. Passou um samaritano. É bem importante você saber que, eu não vou entrar nesse contexto histórico, tá bom? Mas havia uma rixa aí entre eles, samaritanos, com judeus, e não se davam bem. Então era até uma loucura um samaritano fazer isso. Mas acontece que nesse texto passa um samaritano, passa por perto, para, e faz algumas coisas importantes. Se abaixa, coloca óleo na ferida, vinho, põe sobre o animal, leva para uma hospedaria. Lá na hospedaria, querido, ele dorme com essa pessoa, porque a Bíblia fala que no dia seguinte, ele vai ao dono da hospedaria e diz, eu vou deixar ele aqui. Tem dinheiro aqui, se faltar, quando eu voltar, eu pago a diferença. Eu quero hoje me ater mais a esse ponto, a uma demonstração de amor, de compaixão. Ele se abaixa, põe remédio, que é o vinho, põe óleo, põe no animal, leva para a hospedaria, paga. O amor paga coisas de vez em quando, sabia? Né? Ah, eu amo, Gabriel, mas se meu irmão estiver com fome, não posso ajudar. Cara, amor também são demonstrações de coisa. Aquele homem não estava se importando ali com o valor, estava se importando com a pessoa. E essa história acaba assim, dizendo que houve um cuidado, que um samaritano cuidou. O mais interessante de tudo é que Jesus fala o seguinte, olha, vai e faz a mesma coisa. Quem que está ouvindo isso tudo? Um intérprete da lei. Um cara que conhece a lei. Um cara que talvez como nós conhece a Bíblia. Um cara que tem as coisas aqui, mas talvez não desceu para cá. E Jesus fala, faz e faz a mesma coisa. Querido, nós não podemos ficar aqui nos reunindo dia após dia, ouvindo sobre um amor extravagante, incomparável de Jesus, que dá a sua vida por nós. E nós não fazemos a mesma coisa. Quando eu falo nós, eu. Corre o risco de nós nos tornarmos um intérprete da lei.
Uma pessoa que simplesmente conhece as coisas e não pratica. Amor vai muito além. Eu quero que você corra um pouquinho para frente comigo, que a gente vai terminar. Lucas 24. Nós já temos uma consciência nessa noite, querido, que nós precisamos ser um, porque isso é um mandamento. Não é uma opção. A gente tem uma história aí de um samaritano que faz diferente de um sacerdote, de um levita, e vai lá e se compadece de alguém e cuida. Não tem um interesse em troca, tá bom? Vou cuidar de você porque, cara, você vai ser o cara. Não, simplesmente cuida. Só que a grande questão que eu fiquei analisando nessa tarde é o seguinte: por que alguns amam e outros não? Você não pode amar baseado nas regras deste mundo. O amor deste mundo é o seguinte, olha só. Vou me casar com fulano de tal porque vai ser bom para mim. Eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu vou amar o meu patrão porque ele vai me dar uma promoção. Eu vou amar alguém da igreja porque eu vou ter um cargo. Cara, o amor desse mundo é baseado numa troca. Não é verdade? O amor desse mundo é isso. Você ama para ter alguma coisa em troca. O amor de Jesus é diferente. Ele se entrega numa cruz. Não nos pede nada em troca. Tem uma galera rindo, escarnecendo. Ele ainda olha e diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Gabriel era Jesus, Gabriel. Tem um outro cara depois de Jesus, que ele é meio esquecido na Bíblia. Estevão. Estevão era um cara top, cara. Se você ler toda a história de Estevão, lá nas entrelinhas diz que Estevão operava muitos milagres na igreja. Só que a grande ênfase da vida de Estevão não eram os milagres, mas era ele servir as viúvas, os necessitados. Já fica uma dica que não é pela exponência das coisas, tá bom? Contando a história, ele faz uma declaração perante os mestres, assim por diante, e o fim disso é apedrejamento. E Estevão olha para os céus, vê Jesus em pé à direita do Pai, sendo apedrejado, usa a mesma frase de Jesus: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Se Jesus é muito alto para você, o padrão que não deveria ser, porque nós devemos seguir o seu padrão, você tem pessoas que seguiram o padrão de Jesus e conseguiram fazer, como Estevão, entre outros. De onde vem essa paixão? Nós vamos terminar pensando nessa noite, como eu posso ser aperfeiçoado em unidade, em amor. Cara, não é um curso teológico que vai fazer isso com você, tá bom? Porque você pode conhecer todos os versículos sobre amor e não praticar nada. Muitas pessoas hoje e antigamente já fizeram isso. Você pode fazer terapia. Você pode fazer boas obras, sair aí pela rua doando coisa e não amar. Sabia que tem gente que doa para a pessoa não ir mais lá no portão pedir? Não é por amor. Cara, só existe um jeito de nós sermos inflamados por esse amor. Se tivermos uma vida pessoal com o dono do amor. Só existe essa forma. Todos os discípulos que você vai ver na Bíblia morreram, querido, como mártires. Com exceção de João na ilha de Patmos. Precisa ser contaminado, num bom sentido, por esse maravilhoso amor. Você já apanhou na cara para ir na igreja? Já, querido. Antes de vir para o culto, eu já levei tapa na cara.
Ah, Gabriel, você é o bom? Não, eu sou o péssimo. Tem dias que eu tenho vontade de não subir aqui, porque eu digo, ai Deus, quem sou eu para falar com eles? Você já foi cuspido na cara para não vir? Já fui. Você já veio sem comida? Já vim. Já veio com roupa doada? Já. Ah, Gabriel, tá falando para se achar? Não, eu estou te confessando que tem dias que eu não quero subir. Eu falo, Deus, não, eu não. Só que se eu estou aqui, eu preciso te contar algumas coisas que eu já vivi. E só existe um jeito de suportar essas coisas, querido, inflamado por um imenso amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Se você tentar ter unidade, tentar ter amor na tua vida baseado nesse sistema mundano, vai fracassar. Não tem dinheiro que segure casamento, não tem dinheiro que segure filho dentro de casa. Não é verdade? Não tem, cara. Lucas capítulo 24. Nós não vamos ler tudo, porque é muito longo. Mas eu quero parar em alguns momentos, como o versículo 17. Perdão, vamos do 13, para te contextualizar. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam ao caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas a respeito de todas as coisas sucedidas. 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já lhe é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Querido, todo mundo tem um momento na vida de tristeza, frustração. Por mais crente que você seja, por mais estudioso que você seja, você é humano. Em algum momento da tua vida, teu coração vai se entristecer. Em algum momento da tua vida, você vai ter reações como desses discípulos, dizendo: nós esperávamos. Passado, acabou a expectativa. Tá bom? Entristecidos. Tinham colocado toda a sua expectativa em Cristo Jesus e ele morre. E é assim a situação deles. Parece que a unidade foi embora, sabia? Só 2 estavam ao caminho de Emaús. Outros estavam na casa, outros não sei o quê. Cara, aonde está a unidade que Jesus orou? Me diz. Será que a oração de Jesus falhou? Jesus ora para que eles sejam um. E aí, de repente, num cenário, eu tenho 2 discípulos indo para um lugar, outros em casa, outros. Cara, cadê a unidade? E Jesus caminhando ali de perto com eles, porque Jesus nunca nos deixa. E nessa conversa, Jesus está ali, andando. Olha o que aconteceu depois, versículo 29, 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, Jesus. 29. Mas eles, os discípulos, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então
se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro e o reconheceram. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Onde você quer chegar, Gabriel? Quando teu coração estiver inflamado de amor por Cristo, quando teu coração estiver completamente inundado em Cristo, quando o amor da tua vida for Cristo, mesmo no momento de tristeza, frustração, de um caminho que você está escolhendo ir que não é bem o que Ele quer, você vai reconhecê-lo em algum momento. Você vai parar e vai voltar para a unidade. Eles correram de volta para a unidade, querido. Eles falaram: não, vamos voltar para Jerusalém. Lá é o nosso lugar. E aí você vê aquela oração de Jesus, que eles sejam um. Cara, sendo verdade. Só existe um jeito de sermos um e amarmos uns aos outros: se o nosso coração estiver mergulhado em Cristo Jesus. E eu vou te dizer uma coisa que talvez seja doída. Se quando as Escrituras são expostas a você, se quando você está na presença dEle, o teu coração não arde, é um indício muito grande que você precisa parar e reavaliar algumas coisas dentro de você. Porque onde você estiver, Jesus está andando com você. E a voz dele é inconfundível. Salmo diz que a voz do Senhor é poderosa como o som de muitas águas, querido. A voz dele constrange nosso coração. Quando ele partiu o pão, os discípulos lembraram da conversa e falavam: nosso coração queimava, era por isso, era ele. O que nós vamos fazer essa noite, querido? Levar o nosso coração a ele e pedir que o nosso coração queime de paixão por ele. Fizeram uma pergunta no Instagram: qual o sonho para o ministério? Cara, o sonho para o ministério é que essa palavra imersão não seja um título, mas seja uma verdade. Imersos na presença de Deus. Quando você mergulha num rio, numa piscina, onde for, se você fica debaixo da água, você não ouve mais nada. Não ouve voz, não vê nada. Quando estamos mergulhados em Jesus, querido, é isso que acontece conosco. As vozes de fora se calam, os dilemas acabam. Os discípulos, enquanto por algum momento saíram do mergulho e começaram a caminhar sozinhos, indo para Jerusalém, começaram a ouvir as notícias. Ele morreu. Havia uma esperança em nós. Você não ouviu que era para ser uma restauração de Israel e não foi? Quando Jesus está perto deles, parte o pão e eles mergulham de novo, parece que as vozes cessam. O coração se relembra que ardia enquanto estava com Jesus e fala: volto eu para a unidade em Jerusalém. Querido, volte para a presença de Deus nessa noite. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite conosco. Queria te convidar a fechar os olhos onde você está nessa noite. Gabriel, eu quero viver em unidade. Gabriel, eu quero amar. Mergulhe teu coração em Jesus. Ele é o padrão do amor, querido. O padrão do amor não são as técnicas, não são os discursos, não são as coisas deste mundo. O padrão do amor é uma cruz vazia de um Cristo ressurreto que morreu por mim e por você. E desse Cristo, que quando vamos a caminho de Emaús, Ele anda do nosso lado. E que num certo momento Ele nos dá um sinal, e o nosso coração se relembra dizendo: não ardia enquanto Ele falava. Que teu coração nessa noite volte a arder
queimar de paixão, ser incendiado pela presença dele. E aí sim nós vamos poder andar em unidade. Eu preciso te relembrar. Os discípulos brigaram, querido. Um dia houve uma discussão para saber quem seria o maior. Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Nossa união em Cristo não está livre de ter discussões ou de ter dificuldades. Mas mesmo com isso, quando partiu o pão, o coração voltou a arder. Eles disseram: mesmo com problemas, é melhor estar em unidade. Feche os teus olhos nessa noite. Se um irmão te feriu, se a igreja te feriu, se o mundo te feriu, o caminho é olhar para Jesus, teu coração arder de novo e voltar para a comunhão, querido, tanto de Deus como uns com os outros.